Fala, peixeiros, todos bem? Mano, vamos falar aí sobre como é que foi esse final de semana do Santos, que teve notícia de tudo quanto foi jeito, né? Desde notícia de cunho policial até o nosso costumeiro e horroroso futebol que o time vem apresentando ao longo dessas 18 rodadas do Brasileiro. Teve queda de treinador, teve queda de coordenador técnico, chegada de novo treinador, chegada de jogador afastado, chegada de antiga comissão técnica. O Santos é uma bagunça. Bora lá falar e sofrer desse Santos. Santo Deus. Bora lá, galera. Nessa sexta passada, dia 4/8, o ex-jogador, ex-técnico de futebol e agora ex-coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, pediu demissão do cargo pouco depois de sair em algumas mídias sociais e alguns sites a acusação de uma suposta importunação sexual feita por ele a uma das funcionárias do hotel onde ele morava. O Falcão comunicou essa saída dele do Santos através das suas redes sociais, só que ele linkou a saída dele ao desempenho que o time estava sofrendo, estava tendo nas últimas rodadas do Brasileiro e a pressão que a torcida estava exercendo junto à diretoria para que ele pudesse ser mandado embora. E não vinculou nada com a questão da denúncia que foi feita contra ele. Por outro lado, a diretoria do Santos considerou a saída um alívio, né, por conta de dar uma baixada na pressão da torcida e também evitar que essa situação pudesse manchar a imagem do clube. O Falcão tinha uma multa rescisória, que no caso, como ele pediu demissão, ele teria que pagar o Santos. Mas como o Santos tinha pressa em resolver logo o negócio, o Santos abriu mão da multa e o Paulo Roberto Falcão sai do time, não paga a multa e até nunca mais, se Deus quiser. Sobre a tristeza que foi o jogo do sábado, né, valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos suou sangue e conseguiu empatar com o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. O Atlético foi para a Vila cheio de desfalques, o time todo cansado, depois de ter jogado uma partida no meio de semana pela Libertadores. O Atlético abriu o placar com o Pablo aos 29 minutos do primeiro tempo, e o Santos, a forceps, conseguiu empatar o jogo no finalzinho, na Bacia das Almas, na penúltima tentativa, né, que foi um pênalti que o Santos teve. E aos 50 minutos do segundo tempo, o Marcos Leonardo bateu esse pênalti e decretou o resultado final do jogo de 1-1. Logo no final, logo na sequência, na verdade, né? O Santos chegou a fazer mais outros 2 gols, mas os dois acabaram sendo invalidados de maneira correta pela arbitragem do jogo. O Santos conseguiu somar mais um ponto, chegou a 18, mas dessa vez não teve para onde correr, né? A gente termina a rodada na 17ª posição, né? O último time que cai para a segunda divisão. O Santos tem 18 pontos e o Bahia conseguiu uma vitória e empatou com o Santos no número de pontos, mas pelos critérios de desempate, o Bahia está na nossa frente. E aí, peixeiros, bora dar uma clicada no like aí, se inscrever no canal, mandar um comentário. Dá essa ajudinha pra gente aí, povo. Ajuda a gente aí para que a gente possa sempre trazer informações do Santos. Vamos bater um papo. Até um tempo atrás eu estava colocando uma IA para fazer a voz, mas eu achei que eu posso assumir esse papel também. A minha voz não é mais bonita, mas vocês vão se acostumar com ela. E quem sabe no futuro próximo a gente já começa a fazer o vídeo, colocar na cara para bater. Beleza, galera? Dá uma curtida aí, comenta e se inscreve, povo. Bora, peixeiros. E nem parece, mas foi rápido. Pouco mais de 1 mês e meio à frente do clube, né? Tendo no total de 7 partidas, com 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas, Paulo Turra foi demitido do cargo de técnico do Santos. A decisão foi tomada por falta de evolução e os resultados negativos que o clube teve, né, no decorrer dessas 7 partidas. No final da partida contra o Atlético Paranaense, o presidente do clube, Andrés Rueda, foi indagado por alguns repórteres que estavam ali próximo onde ele estava assistindo o jogo. E o
Rueda comentou que ia avaliar o trabalho do Turra. O que o Rueda não esperava é que essa informação chegaria até os ouvidos do Turra, que durante a entrevista coletiva, ele praticamente deu a entrevista sabendo que seria demitido e pontualmente, entre uma pergunta ou outra, ele acabava alfinetando a gestão atual do Santos, né? Em um dado momento, ele comentou que o clube vive uma situação conturbada há mais de 900 dias, o que é exatamente o tempo de mandato do Rueda. O Torra, pela passagem dele no Santos, ele tentou, e até teve carta branca para isso, né? Mas ele tentou e fez, né? Algumas mudanças no futebol do clube, algumas mudanças até consideradas drásticas por parte da imprensa, né? Pois ele afastou jogadores indisciplinados, liberou mais meia dúzia para que fossem vendidos ou emprestados, só que essa movimentação foi pesada demais dentro do vestiário do Santos e acabou interferindo no relacionamento entre comissão técnica e jogadores, né? O Turra tinha um entendimento pro futebol, só que os jogadores não assimilaram e concluiu na demissão dele. Considerando a demissão do Turra, foram 7 treinadores no total na gestão Rueda, sendo que, além desses 7, tiveram mais 2 interinos que assumiram o futebol do Santos. É muito treinador para pouco tempo de mandato. E ontem, por volta das 23 horas, o Santos anunciou a contratação do técnico uruguaio Diego Aguirre. Ele vai ficar no clube até o contrato, na verdade, né? Vai até o final de 2024 e a negociação se deu muito rápida, tendo em vista o tempo de desligamento do até a informação da contratação do Aguirre. O Aguirre estava sem time desde julho e quando ele foi demitido do Olímpia do Paraguai. A missão principal do Aguirre nesse período que ele fica no Santos, pelo menos até o final do ano, é de garantir o Santos na Série A do campeonato. Então, primeiramente, ele precisa fazer com que o Santos saia da zona de rebaixamento e também ele tentar fazer com que o time desenvolva um método de jogo que possa beneficiar jogadores mais habilidosos, como o Soteldo, Lucas Lima e outros que chegaram para compor o elenco e fazer com que a bola possa chegar mais ao nosso ataque. Falando um pouco do Aguirre, ele já teve passagens por outros clubes brasileiros. Ele foi técnico do Internacional, técnico do Atlético Mineiro e de São Paulo. Ele foi vice-campeão da Libertadores. Curiosamente, foi no ano em que o Santos foi campeão, em 2011. Então, ele pelo menos já fez alguma coisa boa para o Santos. E a decisão de contratar o Aguirre foi feita após análise entre 2 concorrentes diretos, que foram o Rogério Ceni e o Thiago Carpini. O Rogério não agradou tanto o comitê de gestão do Santos e o Thiago Carpini é mais um técnico novo, então a questão de aposta novamente não pegou bem e o pessoal preferiu não arriscar nessa situação. Tinha também o Mano Menezes, mas a conversa acabou muito rápido porque o Mano já estava em tratamento de negociação com o time do Emirados Árabes e a proposta dos caras é bem superior àquilo que o Santos poderia pagar. O Aguirre deve se apresentar amanhã ao Santos, mas não está confirmado ainda horário para entrevista coletiva. E ufa, por fim, e não tão menos importante, a gente teve 2 voltas ao Santos. Volta para a comissão técnica e volta para o elenco de jogadores. O Marcelo Fernandes volta ao Santos como auxiliar fixo da comissão técnica, que era um cargo que ele já ocupava anteriormente, mas ele foi demitido em julho do ano passado, quando o Lisca assumiu o time e falou que não trabalhava com comissão técnica fixa. No período em que o Marcelo Fernandes, o presuntinho, era o nosso auxiliar fixo, ele assumia o Santos nos períodos em que o clube não tinha treinador, e num desses períodos, em 2015, acabou caindo no colo dele o título de campeão paulista com o Santos. E o jogador integrado, Soteldo,
volta para o elenco principal do time após o período de afastamento por indisciplina. O técnico Paulo Turra tinha tomado essa decisão de afastar o jogador devido a atrasos e descumprimento de regras que é imposta não só pelo Turra, mas como toda a parte de comissão técnica para todos os jogadores, e o Soteldo se achou melhor do que todo mundo e não quis respeitar a regra. Mas essa reintegração se fazia necessária, até porque o time tem uma deficiência técnica e o Santos não conseguiu, nessa janela de transferência, contratar alguém no nível do futebol que o Soteldo um dia apresentou. O Marcelo Fernandes ainda não assumiu as atividades dele, mas o Soteldo já foi reintegrado hoje, né? E hoje mesmo treinou com o time principal do Santos Futebol Clube.